você tem uma Bíblia, tenha uma Bíblia, é importante que você tenha a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Abra aí o seu coração, abra também a sua Bíblia. Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Poucas vezes eu fiz isso aqui, mas eu vou fazer isso agora. Se você está em casa, eu queria encorajar você a pegar o link do culto, da plataforma que você está conosco aqui, envia para os seus grupos de WhatsApp, envia para as pessoas, porque eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra que essa pessoa precisa ouvir, que nós vamos pregar aqui hoje. Lucas capítulo 11, versículo 20. Diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem, pois, é por mim, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitando ali, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos orar. Ore por mim, por favor, estenda as mãos para cá, ore por nós, ore por mim. Vamos orar. Ore mesmo, ore para que Deus me use com essa palavra, ore para que Deus alcance os corações de nós que estamos aqui, das pessoas que estão em casa, das pessoas que vão depois cultuar por meio desse culto gravado em uma das nossas plataformas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Deus, abre nossos olhos espirituais, traga entendimento da sua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, use o pregador dessa noite, use o teu filho, ó Pai, para que ele ministre como deve ser feito. Ó Pai, que haja exortação, consolação e edificação, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, em o nome de Jesus. Quantos querem, digam amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre ganhar almas. Nós estamos aí alguns domingos, algumas semanas falando sobre fazer obras maiores, ganhar almas. Hoje pela manhã nós falamos sobre o propósito da unção. Quem está buscando a unção de Deus, o propósito da unção é tocar outras pessoas. Agora essa noite o Senhor queima meu coração para ministrar sobre ganhar almas. É uma batalha espiritual. Ganhar almas é uma batalha espiritual.
Quando nós olhamos para o texto, eu fiz questão de ler também do 24 ao 26. Normalmente nós lemos numa perspectiva para falar para quem se desvia, mas eu queria falar numa outra perspectiva. Eu li do versículo 24 ao 26 para dizer para os irmãos que não existe casa vazia. Não existe neutralidade quando o assunto é o reino espiritual. Nós lemos o texto que se a casa está com Jesus, ela está habitada por Jesus. Mas se a casa não está com Jesus, ela está vazia. E se ela está vazia, ela não permanece vazia, porque o espírito imundo volta para a casa e ele entra naquela casa. Então nós podemos afirmar que ou alguém está sendo habitado por Jesus, ou alguém está sendo tomado, essa casa está sendo habitada por demônios. E quem está dizendo é a Bíblia. Pastor, não concordo. Então você não está discordando de mim, está discordando da Bíblia. Quem está dizendo, eu li o texto. Agora, quando nós falamos de casa não poder estar vazia, há uma confusão, porque as pessoas acreditam que todo alguém que está tomada por demônios precisa ter possessão demoníaca. E eu queria, por favor, que a gente visse alguns textos da Bíblia, para que a gente entenda um pouco sobre a batalha espiritual, como que funciona essa batalha espiritual. Nós não podemos confundir a questão da possessão demoníaca com uma questão da influência demoníaca. Abra sua Bíblia comigo aqui em João, capítulo 13, versículo de número 3, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 27. Eu estou ainda falando sobre ganhar almas é uma batalha, mas nós precisamos entender como essa batalha funciona, para que sejamos mais eficazes no nosso evangelismo, na nossa missão. Olha o que está dizendo aqui: sabendo este que o Pai tudo conferia em suas mãos, em que ele viera de Deus e voltara para Deus, espera aí, deixa eu ver o versículo certo para eu não precisar ler tudo, só um minuto. Versículo 2. Durante a ceia, eu ia ler do 3, eu ia ler o capítulo todo e não ia achar o que eu queria, irmãos. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo, quem, irmãos? Quem? O diabo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto aonde? Onde? No coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Durante a ceia, o diabo colocou no coração, na mente, na vontade de Judas, o que é que ele colocou? Trai Jesus. Agora lá no capítulo 27, versículo 27, irmãos, pregar sobre isso é uma batalha. O diabo não quer que a igreja aprenda essas coisas. No versículo 27, olha aqui: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. No versículo 3, perceba que ele está recebendo uma informação no coração, no sentimento, na mente. Uma vontade de fazer coisa errada toma o coração dele, mas lá no versículo 27 é que o diabo entra nele. Ou seja, nós não podemos confundir a influência de demônios na mente do ser humano com a questão da possessão demoníaca. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Efésios no capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nesse versículo 2 e 3, nós temos os 3 inimigos de Deus. Eu falo muito sobre esse texto. Nós temos o príncipe da potestade do ar. Quem é ele? Príncipe da potestade do ar. Nós temos a carne, natureza. E nós temos o sistema do mundo. Nós temos os 3 inimigos de Deus. Aquele que se opõe à obra de Deus, Satanás, a natureza caída do homem. Nós temos o próprio sistema do mundo, o diabo e a carne, que são o opositor de Deus, aqui nesse texto. Alguém que está longe de Deus, que não está aqui em Cristo. Aqui nós percebemos o texto que o diabo, o príncipe da potestade do ar, está atuando, exercendo a autoridade, fazendo com que a pessoa ande segundo o princípio mundano, fazendo com que a pessoa ande segundo a vontade da sua própria natureza caída, fazendo com que a pessoa ande segundo os seus desejos, segundo o que o diabo coloca no coração da pessoa. Você sabia que o diabo, irmãos, ele lança muito o que nós chamamos no evangelho de setas na mente. Certamente você aqui na igreja já recebeu uma seta do diabo na sua mente. Eu já recebi várias. Martinho Lutero, ele tem uma frase, ele tinha uma frase mais ou menos assim: eu não posso impedir que os pássaros voem por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam nela um ninho. Eu não posso impedir que Satanás lance pensamentos, mas eu posso escolher praticá-los, obedecê-los ou não. A diferença de nós na igreja é que nós temos em Cristo Jesus, por causa da habitação do Espírito Santo, amém? Por causa de Jesus em nós, não por causa da nossa bondade, porque não há, Martinho Lutero diz que nada bom ele encontrou nele, a suficiência é em Cristo, por causa de Cristo em nós, porque nós não somos casa sem Jesus, porque nós estamos habitados por Cristo, nós conseguimos escolher, nós conseguimos julgar, nós conseguimos permanecer, não fazendo a vontade da nossa carne, nem dos pensamentos, nem do diabo, nem do mundo, nós conseguimos servir a Jesus. Agora o que o texto está dizendo, irmãos, que alguém que está sem Cristo e que não é casa vazia, não é casa vazia. Se a gente achar que o mundo é uma casa vazia, nós vamos andar numa ilusão de evangelho. Se a gente achar que as pessoas sem Deus estão neutras ao mundo espiritual, nós vamos começar a andar no evangelho, irmãos, que não é o evangelho bíblico. Sabe qual é a diferença da casa? É que Apocalipse 3:20, a palavra diz: Jesus está batendo, eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o diabo, sabe onde é que ele está? Lá em João 10:1. João capítulo 10, versículo 1. Ele é chamado de ladrão, malfeitor. João 10:1 diz que se você não abrir a porta, se a casa está vazia e não abrir a porta, ele vai pular a porta, ele vai pular o muro e ele vai entrar. Jesus, quando a pessoa diz assim: Jesus, eu não te quero, Jesus, eu não vou abrir essa porta, eu não quero relacionamento com você. E tem pessoas que não querem relacionamento com Jesus. Eu já conheci uma assim. Uma vez eu fui pregar para um jovem, irmãos, desviado, eu chamei, era num salão era uma barbearia, eu fui lá para pregar para ele. Eu fui cortar meu cabelo, mas eu queria nada de cortar cabelo, eu queria falar de Jesus para ele. Eu fui lá cortar o cabelo, estou conversando com ele, eu falei: cara, vai ter um encontro com Deus na nossa igreja, vamos embora para o encontro, cara? Ele falou assim: ah, pastor, eu não vou nesse negócio não. Eu falei: por que você não vai? Eu falei assim: porque se eu for, eu vou voltar para Jesus. Se eu for, eu vou voltar para Jesus. Então, para não voltar para Jesus, eu nem vou nesse negócio. Tem gente que não quer.
Agora, se alguém falar assim, ô diabo, eu não te quero, diabo, eu não quero fazer vontade da carne, eu não quero fazer vontade do pensamento, eu não quero viver segundo o mundo, o diabo vem e pula o muro. O diabo vem e invade, porque ele é ladrão. E lá em João 10:10 fala, ele veio, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Vocês estão comigo, irmão? Estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga amém, por favor. Então nós precisamos entender, irmãos, que existe uma batalha. E essa batalha é uma batalha espiritual. Uma batalha. A igreja, na sua tarefa de ganhar almas, ela está vivendo uma batalha espiritual. Príncipe da potestade do ar, fala de principados, demônios que estão nas regiões celestiais, estão lançando pensamentos de governo sobre as pessoas, estão escravizando pessoas. É uma guerra, uma batalha de mente, uma batalha de desejos, é uma batalha cultural. E a igreja, às vezes, escuta, irmãos, a igreja precisa entender que nós precisamos ocupar esses lugares celestiais. A igreja precisa entender que nós precisamos ocupar esses lugares de governo, nós precisamos derrubar essas potestades que impedem as pessoas de entender o Evangelho. Existe um texto que ilustra muito bem o que eu estou dizendo, está lá em Êxodo, capítulo 17, quando Josué, eu gosto muito desse texto, Josué estava lutando uma batalha de Deus, Josué estava guerreando, homem a homem com espada. No alto do monte estava Moisés, Ur e Arão. A Bíblia diz que quando Moisés estendia as mãos, ele levantava as mãos, no alto do monte, o povo, a vitória era de Josué, Josué ganhava a batalha, mas quando as mãos de Moisés abaixavam, Josué perdia a batalha. Ou seja, a conquista da guerra, da batalha de Josué, era resultado da batalha espiritual de Moisés no alto do monte. Agora o que me chama a atenção toda vez que eu prego sobre esse texto, é que não eram os braços de Josué que estava cansando de lutar com espada, eram os braços de Moisés no alto do monte que estava cansando, ele não conseguia permanecer com as mãos erguidas, porque o nível de batalha espiritual era maior contra Moisés do que contra Josué. Humanamente falando, cansa mais luta física, humanamente falando, cansa mais do que orar, do que estender as mãos. Mas quando a batalha é espiritual, orar cansa mais do que lutar. É por isso que a nossa dificuldade da igreja nunca foi pregar, a nossa dificuldade nunca foi cantar, nunca foi ensaiar, nunca foi ter coral. A nossa dificuldade é orar. Se você quiser dançar, você dança a noite toda na igreja. Se quiser pular, você pula a noite toda. Cantar, canta a noite toda. Mas quando é orar, 5 minutos, não aguenta. Porque o diabo, ele é um opositor da guerra nas regiões celestiais. No mundo todo, as reuniões mais vazias é a reunião de oração. Homens de Deus entenderam isso. Leonardo Ravenhill, naquele livro Porque é Tarde o Plano Avivamento, ele disse: se nós conseguirmos ensinar a nossa igreja a orar como nós a ensinamos a cantar no coral, teríamos colocado fogo no mundo. Porque quando nós queremos levantar nossa mão para tomar para Deus as regiões celestiais, o inimigo vem e faz oposição, cansaço. Ah, pastor, eu já orei 5 minutos, pastor. Ai, pastor, tem que orar mesmo, pastor. Esse negócio de culto de oração, pastor. Ah, pastor. Ou eu estou falando bobagem aqui? Ou você veio lá da sua casa debaixo de chuva para ouvir bobagem aqui? Oração. Passa em qualquer igreja, na hora da reunião de oração, e tira uma foto. E até se que o pastor, irmãos, ninja, herói, consegue colocar pessoas para orar, não dura muito tempo. Dispersa. Não dá um ano, tira um ano depois, não dá um ano, acaba tudo. Resistência de oração. Se nós queremos conquistar algo para Deus,
Nós precisamos entender que a nossa guerra não é aqui. A nossa guerra é aqui. A nossa guerra é aqui. Queremos ganhar uma batalha no campo da carne, no campo da insistência. Nós falamos pela manhã, Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender um pouco mais sobre batalha espiritual. Por que nós precisamos orar? Por que as reuniões de oração são complicadas? 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, eu vou até ler na tela com vocês aqui, o Deus, e aqui no slide, esse Deus está errado, porque quem está com Bíblia aí, uma Bíblia aí, o Deus tem que estar em letra minúscula, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Olha que tremendo isso, irmãos. Vocês estão entendendo o que nós estamos lendo? Se o nosso Evangelho, que Evangelho que nós pregamos, irmãos? Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Por que está encoberto? Porque o Deus desse século, letra minúscula, de preferência, por favor, letra minúscula, o Deus desse século, cegou o entendimento, mente, entendimento, Deus, Satanás, demônios, cegou o entendimento. Satanás está colocando um véu, a pessoa não consegue entender o Evangelho, há um bloqueio, você fala o Evangelho e a pessoa não consegue entender. Por quê, pastor? Porque há uma cegueira do entendimento. Olha o versículo 5, 4 ainda, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É por isso que tem gente que prega, e a pessoa que você prega não entende a mensagem. Cegueira de entendimento. A mensagem não entra. A pessoa não entende a mensagem de forma plena. E sabe por que isso? Porque o inimigo dessa pessoa sabe que se a pessoa entender, ela converte. O Evangelho é irresistível, é uma benção. Quando a pessoa entende a mensagem, ela se rende à mensagem. Agora o problema é o entendimento. É por isso que nós estamos em uma batalha espiritual. É por isso que eu vou dar um conselho para você. Se você está orando, se você está pregando para alguém,
Continue pregando, mas não deixe de orar. Faça guerra por essa pessoa, batalhe por essa pessoa, conquiste as regiões espirituais por essa pessoa. Se nós estamos tentando ganhar uma cidade, antes de conquistar a promissão, nós precisamos conquistar as regiões celestiais por cima dessa cidade. Se nós somos uma igreja, irmãos, que estamos tentando, escute, que estamos tentando ganhar uma cidade, nós precisamos ganhar primeiro as regiões celestiais, precisamos ganhar o invisível. Se nós queremos ganhar o visível, vamos ter que tocar o invisível. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Orar. Orar. Abra sua Bíblia, Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 2. Se a gente entender, irmãos, essa palavra. Se a igreja entender o que eu estou pregando aqui hoje. Desculpe, irmãos, é 1 Timóteo. Deixa eu começar de trás para frente. Verso 4. Verso 3, olha só. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Que alguns homens serão salvos. Deus quer que aqui em Promissão algumas pessoas serão salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, se nós acabamos de aprender em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 3-6, que há uma guerra, que o diabo luta contra o entendimento, agora nós vamos entender por que Paulo fala no versículo 1, olha o que ele fala no versículo 1. No versículo 3 e 4, Deus quer que todos sejam salvos e conheçam plenamente a Deus. Olha o versículo 1. Antes de tudo, vírgula, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Deus quer que os homens sejam salvos. Deus quer que os homens conheçam plenamente Jesus. Agora, antes de tudo, Deus quer oração e intercessão, porque Deus sabe que precisamos primeiro ganhar, vencer a guerra invisível. Porque o evangelismo é uma batalha. A pregação do evangelho é uma batalha. Eu lembro do pastor Paulo César, lá de Minas. Ele é presidente do conselho de ética da nossa igreja, da Lagoinha. É o pastor, quando a gente tem alguma dúvida, a gente liga para ele e fala: pastor, como é que é isso? Ajuda nós. Eu lembro que a ordenação pastoral da igreja, ele usou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: vocês pastores aqui em Lagoinha, vocês vão ser ordenados no ministério pastoral, vão sair daqui e vão comemorar numa pizzaria ou numa churrascaria. Mas o que vocês deveriam fazer é ir para o quarto e chorar a noite inteira, que vocês não sabem onde é que vocês estão entrando. Vocês não sabem onde vocês estão entrando. E eu, para ser ordenado, irmãos, eu não entendia muito bem o que ele estava tentando dizer. Eu confesso que eu até fui para a pizzaria.
Mas eu comecei a perceber, irmãos, que nós pastores vivemos batalhas e guerras das mais diversas. Nós vivemos lutas das mais extraordinárias. Da hora que eu acho até que o diabo é criativo, irmão, que vem luta que a gente acha que tem que ter até um pouco de criatividade para vir. Mas o objetivo do diabo é um só: é parar, é parar, é parar, é interromper a pregação do Evangelho. Talvez quando você começou a querer fazer alguma coisa para Deus, a luta veio. E se a gente for covarde? E se a gente for covarde? Porque o Evangelho é coisa, escuta o que eu estou dizendo, irmãos, o Evangelho não é coisa para covarde, o Evangelho é coisa para corajoso. Uma vez eu vi um testemunho de um ex-bandido, que trocava tiro com polícia, falar para nós assim: ser macho não é andar com revólver, dar tiro e tomar tiro, ser macho é andar com Jesus. Aí eu quero ver, aí é que é macho. Porque para a gente servir a Deus de verdade num tempo como esse, a pessoa tem que ter opinião. Então, se você for corajoso e conseguir vencer as batalhas e conseguir ganhar pessoas para Jesus, também não tem coisa mais linda do que isso. Agora, sabe qual é a receita de Deus? Primeiro ore e depois fale. Primeiro interceda, depois pregue. Se você está gastando muito tempo falando, vai para o seu joelho. Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, antes de perguntar, vamos lá para Joel. Joel capítulo 2, hoje eu quero abrir bastante a Bíblia. Joel capítulo 2. Versículo 17. Essa é a segunda esfera da intercessão para as pessoas. A primeira esfera, você guerreia no mundo espiritual contra demônios, contra principados, contra potestades. E a segunda coisa, você se coloca diante de Deus em lugar de intercessor. Você se coloca entre Deus e a pessoa. É muito comum, irmãos, deixa eu te explicar isso aqui enquanto algumas pessoas estão achando Joel. É muito comum o intercessor, nessa segunda perna da intercessão para almas, a pessoa orar na primeira pessoa do singular. Por exemplo, ela vai interceder para a nação brasileira, ela fica: Senhor, perdoa porque nós temos pecado. Quem está entendendo isso? Nós pecamos. A pessoa se coloca no meio disso, porque ela está entre, aqui nós temos a pessoa, aqui nós temos Deus, e você entra no meio como intercessor. Olha o versículo, vamos ler o 12 e o 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-te, grande em benignidade, e arrependa-te do mal. Verso 17: chorem os sacerdotes. A pergunta é: quantos sacerdotes temos aqui? Eu vou perguntar de novo: quantos sacerdotes temos aqui? Eu vou perguntar de novo: quantos sacerdotes temos aqui? Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Todos. Sabe qual que é o problema da nossa igreja? Não Lagoinha, mas em sentido geral. A alma dos católicos nos evangélicos. Porque a pessoa olha para um homem aqui em cima com o microfone na mão, e ela acredita que existe uma diferença entre pastor e ovelha no que tange a pregação do evangelho. Quem está entendendo isso? Você não é leigo, você é sacerdote, você é ministro. A recomendação: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem.
Poupa, ó, o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo. Eu fico imaginando uma igreja que ela entendeu que ganhar almas é uma batalha, e ela está entre o altar e o pórtico, e ela está chorando e clamando, dizendo: Senhor, poupa o teu povo, poupa a promissão, Senhor, poupa as vidas, salva as pessoas, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma. Você pode salvar vidas por causa da intercessão. Você pode transformar. Sabe por que a intercessão é importante? Talvez a pessoa não te escute naquele momento, rejeite as suas palavras, rejeite os seus presentes, rejeite o seu amor, mas ela jamais poderá rejeitar a sua intercessão. Você pode salvar vidas por causa da sua intercessão. Eu quero ler o penúltimo texto. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, que eu escave ao redor dela, lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Que tremendo isso, irmãos. Que tremendo. Por favor, pega no seu espírito essa parábola. Há uma figueira plantada numa vinha. O dono da vinha olhou para aquela figueira e disse: 3 anos eu procuro fruto nela e não acho, manda cortar. Só que entra a intercessão. Alguém intercede por aquela figueira. Aquela figueira recebeu um decreto de morte: corta, arranca. Mas o intercessor olhou para aquele dono e falou assim: por favor, espera mais 1 ano, porque eu vou investir nessa figueira. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar esterco, eu vou colocar estrume, eu vou trabalhar nessa terra, eu vou investir nessa terra para que ela frutifique esse ano. Espera mais um pouco. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que a intercessão pode mudar decretos de morte. A intercessão pode fazer com que decretos que foram liberados para cortar, e que o dono espere ainda mais 1 ano, fala assim: não, esse ano vai mudar. Eu vou colocar estrume nessa terra. Sabe o que aquele intercessor estava dizendo? Senhor, se a gente trabalhar um pouco mais nessa terra, essa pessoa vai frutificar. Você tem o poder de mudar decretos de morte que já foram liberados sobre essa cidade. Agora, sabe o que acontece às vezes? Quando você começa a orar por uma pessoa, às vezes a primeira sensação que dá é que a pessoa está piorando. Quem já teve essa experiência? Deus fala com você: se investe em oração. Aí você vai lá e cava a terra ao redor daquela figueira, e você começa a jogar ali
Estrume. Pastor, por que quando eu começo a cavar ao redor da figueira, a sensação é que a figueira está piorando? É porque agora você está tocando as raízes, e antes você só tocava as folhas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É porque algumas pessoas, pega isso no seu espírito, algumas pessoas, quando Deus permite que a raiz seja exposta, Deus começa a tocar naquilo que a pessoa precisa que seja tocado para que ela converta. Deus começa a derrubar algumas estruturas, Deus começa a mover em alguns lugares que a pessoa não está acostumado. Por isso a sensação é que a pessoa está piorando, quando na verdade ela está se convertendo. Então, se você começar a tocar em raízes, colocar estrume nela, se prepara. Ah, pastor, mas parece que piorou. Não piorou. Nós estamos mudando decretos de morte. Ah, pastor, raiz. O problema não é o fruto, o problema é a raiz. Se você tem na sua casa lá um pé de qualquer árvore, ela vai dar segundo a sua espécie. O que determina é a raiz. A raiz. A raiz. A raiz determina o fruto, não o fruto, a raiz. O problema é que nós como igreja estamos tentando lidar com o fruto. Ah, esse limão é azedo, vamos arrancar fora. Não, esse limão é azedo, vamos arrancar fora. Eu falo assim, filho, tira o olho do fruto. Fruto é consequência da essência. Começa a lidar com raiz. E para mexer com raiz é só por meio de oração. Para mexer com raiz é só cavando em volta. Para mexer com raiz é só por meio de joelho dobrado. Para mexer com raiz é só por meio de jejum, de oração, de clamor, de choro, de monte de lágrimas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Raiz. Raízes. Quem será que já recebeu um decreto de morte? E que você vai diante de Deus, talvez sem saber, e vai falar, Senhor, dá uma chance, dá mais uma oportunidade. Eu vou pregar para ela assim. Eu estou pregando para pessoas aqui, que algumas de vocês só não morreram, só não desceram à sepultura, porque tinha uma mãe orando por você, porque tinha um pai orando por você, porque tinha um amigo orando por você, porque tinha alguém de joelho dobrado na madrugada orando por você. Eu me lembro, irmãos, o primeiro contato que eu tive com a igreja, eu nunca vou esquecer esse dia, Meu primeiro pastor era um homem muito usado com revelação, com palavras de sabedoria e conhecimento, nós chamamos de revelação. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha quase sofrido um acidente de moto. Eu estava indo trabalhar e por questão de milímetro, um carro vazou num sinal vermelho, assim, eu não sei quando, ele está mais de 100 por hora, passou a 2 centímetros da roda dianteira da minha moto, eu indo trabalhar. E fui trabalhar. Naquela semana eu, por algum motivo, fui à igreja evangélica e o pastor desceu do púlpito, olhou para mim, sem saber de nada, nem para minha mãe eu contei aquilo, olhou para mim e falou assim, Deus te livrou da morte essa semana. Eu então olhei para aquele homem, não sabia nem como funcionava essa questão de revelação. Ele falou para mim assim, Deus te livrou da morte, porque Deus tem um projeto na sua vida. E ele foi, deu o nome da avenida, ele falou assim, a Avenida Vilarinho, com Edgar Torres, é o endereço da sua morte. Aí ele começou a falar na primeira pessoa, mas porque Deus tem um projeto na sua vida, Deus está mudando um decreto de morte. Agora, se você voltasse alguns meses atrás, todos os dias a minha mãe pegava um óleo da igreja, na igreja da minha mãe dava óleo, a minha mãe pegava um óleo ungido e ela ungia a minha moto todo santo dia. E talvez eu só estou aqui com o microfone na mão pregando para vocês, porque um dia alguém entendeu a necessidade de orar.
porque um dia alguém entendeu a necessidade de dobrar os joelhos, porque um dia alguém entendeu que nós precisamos guerrear no mundo espiritual, para Deus cuidar das questões humanas e físicas. Agora alguns querem desprezar a questão espiritual. Ah, pastor, nós vamos ganhar a alma. Ah, como? Vamos fazer lá, vamos fazer alguma coisa para ganhar a alma. O que a gente faz? Ah, vamos, sei lá, montar uma estratégia para a gente ganhar a alma. Como? Ah, vamos, sei lá, fazer alguma coisa. Sem oração. Aí, da mesma forma que as pessoas vêm, elas vão embora. Da mesma forma que vem, vai embora. Da mesma forma que vem, vai. A gente fala para a pessoa tanta coisa boa, né? Vem para a igreja para Jesus mudar a sua vida. Vem para a igreja, Jesus vai transformar, vai te dar dinheiro, vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar avião, vai te dar iate, vai te dar esposa, vai te dar filho. A gente quer convencer as pessoas com coisas que a primeira luta, a primeira pancada que ela toma, ela vai caçar outra coisa a não ser Jesus. Sem raiz, sem propósito, sem nada. Dá uma volta aí fora, a cada 5 pessoas que você encontrar, 4 é desviada. Sem profundidade. A gente gastando tempo tentando convencer as pessoas com mecanismo humano. Ah, está legal no seu casamento. Não, cara, se você for na minha igreja, aí então a sua esposa vai transformar. Sem oração. Evangelho intelectual. Vamos terminar, irmãos. Abra a sua Bíblia, eu vou terminar essa mensagem. Volta umas páginas, Lucas, capítulo 11, o texto que nós estamos. Lucas capítulo 11, verso 20, verso 21. Ganhar almas é uma batalha. Lucas capítulo 11, verso 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança os seus próprios bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os espólios. Queria chamar o grupo de louvor aqui, sobe aqui, grupo de louvor, por favor. Nós precisamos entender isso. Nós temos o valente. E o que o valente está fazendo? Qual é o contexto aqui? Jesus está expulsando um demônio, está libertando uma pessoa. Quando Jesus expulsa esse demônio, versículo 14, essa pessoa começa a ter a vida transformada e as multidões começam a se maravilhar de Jesus. Jesus está expulsando o valente, porque Jesus é o mais valente ainda. Antes de vocês ministrarem, fica de máscara vocês. Coloca a máscara, coloca Zé a máscara. Vem cá, Luizinho, você está de máscara aí? Vem cá, o Vande e o Luizinho e o Zé. Vem cá. Eu vou usar eles, que eles já se relacionam, já sentam junto, como junto. Vem aqui, Luizinho, vem aqui na frente. Olha para eles. Nós temos uma vida. E nós temos o valente. Segura ele lá, o Vande. O Vande é o valente. Vai lá, Vande, agarra ele, segura pelos braços, segura ele. Segura ele, Vande. Não, assim você vai machucar o menino, segura ele melhor. Aí, filho. Você quer essa força toda, você é o valente. O Vande é o valente. Aí você prega e fala assim, vamos lá na igreja, cara. Ele quer ir. Tenta ir. Mas o valente não deixa. Alguém quer mudar de vida, você fala para ele assim, cara, para de adorar essas imagens, que isso não é de Deus. Aí o valente vai e segura ela. Quem está dizendo é o texto bíblico, irmão, não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. O valente, ele toma posse, porque ele acha que a casa é dele. O valente está segurando ele há muitos anos, em alguns casos, desde quando ele nasceu, que o valente segurou e falou, daqui eu não saio. Estão entendendo? Estão entendendo? Está o valente segurando. Aí a vida está assim, rapaz, eu recebi um convite para ir lá na Lagoinha. Eu vou lá. Aí toma um banho,
Chega parente lá de São Paulo que tem 10 anos que não vem na casa da pessoa, chega nesse dia. Eu vou na igreja hoje. Aí chove no final do culto. Hoje eu vou na igreja. Aí o cachorro dele morre. Eu vou na igreja hoje. Aí é dia de jogo do Corinthians. Eu usei Corinthians porque ele é corintiano. O que nós precisamos fazer, irmãos? Quando o valente defende os seus bens, nós precisamos entender que tem um mais. Olha o tamanho dele, irmão. Nós temos o mais valente. Qual o nome dele? Qual o nome desse valente? Qual o nome daquele que é mais valente que o valente? Qual é o nome daquele que é capaz de vencer o valente? Ô valente, resolve isso aí para mim, por favor. Não, resolve isso aí, filho. Resolve isso aí. Vamos na igreja, filho. Vamos na igreja. Agora essa vida está transformada. Irmãos, nós não temos força de persuasão, de tática e de estratégia para arrancar essa vida da mão do valente. A única coisa que nos resta é chamar o mais valente ainda. O mais valente ainda. O valente era grande, irmãos. O valente é forte. Mas Jesus é mais valente ainda. Fique em pé, por favor. Obrigado, gente. Nós vamos orar, irmãos. O louvor vai tocar uma canção, nós vamos orar. Nós temos tempo ainda, relaxa. Temos tempo. Nós vamos orar. Eu queria que você já começasse a chamar aí aquele que é mais valente do que o valente, aquele que é mais forte do que o valente, e que Deus trouxesse na sua mente aí agora pessoas que você vai orar por elas agora. Começa a batalha agora. De repente é seu filho que desviou, é sua filha, é seu cônjuge. De repente você está vendo a sua esposa se esfriando cada dia, seu filho, seu marido. No seu trabalho tem pessoas que você já pregou tanto para ela, para ele. Começa a chamar o valente. O único capaz de vencer o valente que está segurando essa vida achando que é dele. Ele está defendendo essa casa como se fosse dele. O diabo não quer largar essa vida porque ele acha que é dele. Comece a orar. Comece a orar. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
luto minhas guerras, assim que eu 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 luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Irmãos, parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado por ti. eu poderia pedir os nossos amados diáconos, obreiros aqui, para entregar para você algo que eu queria que você recebesse. Eu não pedi o Zé para tocar essa música. Eu queria que ele ministrasse uma canção, eu não pedi que fosse essa música. E essa canção tem tudo a ver com aquilo que Deus já colocou no meu coração sobre ganharmos almas. Daquele filme Até o Último Homem. Deus me ajude a salvar mais um. Esse homem, ele foi para a guerra sem armas. Quem não viu esse filme, assista esse filme. Um cristão que foi para a guerra sem arma, sem punhar uma arma. E ele salvou muitas pessoas de um em um. Mas ele tinha uma arma. A maior arma, que é mais letal do que fuzil, do que bomba, do que granada, do que dinamite. Ele tinha o poder da oração. Eu queria toda a igreja, irmãos, toda a igreja, por favor, se você não quiser, depois joga isso fora. Depois pega e joga fora. Tem uma lixeira ali ao pé do bebedouro, joga lá no lixo. Mas eu queria pedir para você que todo mundo, sem exceção, até o pessoal do som, por favor, deixa a câmera rodando aí. Eu queria que todo mundo, eu vou colocar a minha máscara, todo mundo, por favor, você vai vir, vai pegar aqui na minha mão um folder como esse, para você colocar nomes de pessoas que você vai orar, para que o valente mais valente liberte essas pessoas. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras.
que eu luto minhas guerras, assim 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 que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Irmãos, você pegou um desses. Aqui nós temos eu estou orando. Aí do lado temos a igreja está orando. Você pode deixar hoje mesmo. Aqui na igreja, a igreja está orando. Você vai colocar, tem uma urna aqui de oração. Aqui, está aqui na frente. Porque a intercessão ora, nós deixamos aqui na frente. E depois eu vou colocar lá atrás. Ou você pode, durante as reuniões da semana, trazer. Uma parte você vai ficar com ela e colocar na sua Bíblia. Colocar no seu bolso, onde você achar melhor. A outra parte você vai deixar aqui na igreja. Não, nós vamos entrar com tudo. Você vai colocar 4 nomes aqui. Nós já testamos esse folder. Ele, na hora de você escrever, você precisa ver contra a luz para você enxergar o nome da pessoa. Nós fizemos um papel, mas dá para ler. Pode colocar o nome, eu vou conseguir ler esse nome. Eu vou conseguir ler. Pode escrever que eu vou conseguir ler. Eu já sei a técnica de ler a favor da luz. Pastor, está com dificuldade de escrever. Pode escrever que eu vou conseguir ler. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos jejuar. E nós vamos ver Deus operar. São 4 nomes. Nós vamos orar. E depois nós vamos ver essas pessoas sendo salvas. Eu quero abrir um jejum. Eu quero abrir um jejum. Pastor, sou obrigado a entrar? Não. Não. Mas quem quiser, a partir de amanhã, segunda-feira, até domingo, ao meio-dia, na hora do almoço, vou ficar comendo só pão e água. Eu vou fazer pão e água. De amanhã, segunda-feira, vou almoçar. E vou até o domingo, ao meio-dia, na hora do almoço. Meio-dia, um pouquinho na hora do almoço. E eu vou só beber água e vou comer pão. Pastor, quero entrar, é o meu convite para você. Pastor, nós vamos orar para quê? Vamos orar por almas. Vamos pedir almas. Vamos pedir Deus para tocar essas pessoas. Vamos pedir Deus para tocar a nossa cidade. Vamos clamar o mais valente que o valente. Vamos fazer jejum de pão e água por almas. Nós não vamos jejuar para pedir dinheiro para Deus, para pedir casa nova para Deus, para pedir carro zero para Deus. Nós vamos jejuar porque nós queremos ver o reino de Deus sendo estabelecido em promissão. Amém? Você que está em casa, meu convite, passa durante a semana. Eu não passei isso aqui domingo de manhã hoje, porque meu coração se encheu agora. Eu saí daqui, busquei na minha sala, não estava programado isso. Mas Deus colocou no meu coração para a gente jejuar e orar. Que nós vamos ver o reino de Deus sendo estabelecido nessa cidade. Amém? Vamos fazer a última oração. Eu quero repetir, por favor, quero repetir, não é obrigado. Pastor, eu não quero jejuar. Amém. Deus, eu te abençoo como pastor, não precisa jejuar. Mas se Deus tocar o seu coração, nós vamos ficar de pão e água, de segunda a domingo, até o próximo culto domingo de manhã. Depois do culto domingo de manhã, vamos ficar no pão e na água. Tudo que nós queremos é jejuar, não por nós. Nós vamos jejuar pelo próximo. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, porque toda vez que você faz alguma coisa para alguém, irmãos, é uma bênção. Feche seus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. Eu vou fazer essa última oração. Queria que a igreja orasse junto comigo. Nós vamos concordar, nos identificar uns com os outros. Ore assim comigo. Senhor Jesus, ore mais alto. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor
meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração. Eu vou orar por você, vou orar sozinho agora. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que orou dizendo: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor, eu estava afastado do Evangelho, eu estou reconciliando. Para eu orar por você, eu quero um sinal da sua parte, eu quero orar por você. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos, você que está recebendo a Jesus como Salvador, ou você que está reconciliando com Jesus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Temos alguém? Se você na sua casa tomou essa decisão, está recebendo a Cristo como seu Salvador, levante a sua mão bem alto. Temos ali uma pessoa para Jesus. Cadê a segunda pessoa que fala: Jesus, sou eu sou essa pessoa, eu quero mudar de vida, eu quero uma vida transformada? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. De repente você se afastou do Evangelho, você até pregou o Evangelho, mas se afastou por algum motivo. Deus está chamando você de volta. Levante a sua mão, quero orar por você. Tem mais alguma pessoa? Você em casa, repito, vai aparecer na sua tela o nosso telefone, ligue para nós. Você, irmã, por favor, vem aqui, deixa eu orar com você. Sem constrangimento algum, pode vir. Se os familiares querem acompanhar, pode acompanhar. Eu quero orar por você aqui. Se você entende que o seu lugar não é aí, mas é aqui, de repente você não levantou sua mão, mas você entende que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui no altar. De repente você fala: pastor, como eu queria ir para o altar, pastor, mas eu estou com vergonha. Deus está chamando você. Pai, em nome de Jesus, há uma vida aqui no altar, Pai. A tua palavra diz, Deus, que uma alma vale mais do que o mundo todo. Nós entendemos o valor dessa ovelha que está voltando para a casa do Pai, tem para o Senhor. E nós intercedemos por ela, porque ela nunca mais se desviará da tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de cerque essa irmã de pessoas que vão contribuir para o chamado do Senhor para a vida dela. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela sinta de novo a alegria da salvação, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo tome a vida dela e traga para ela renovo espiritual. Espírito do Senhor, possa tomar o corpo dela, Pai. Possa trazer renovo, renovo espiritual. Renovo espiritual. Renovo espiritual. Renovo espiritual sobre ela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim, meu irmão, por favor. A palavra de Deus diz: quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa, por causa do valor do filho. Você tem valor para Deus. E é um valor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Jesus morreu por causa de você. E a palavra nos afirma dizer que os céus estão fazendo festa agora por causa da sua vida. Os céus estão fazendo uma festa por causa de você aqui na beira do altar, dizendo: Pai, eu quero essa nova vida, eu quero voltar para a casa do Pai. E se o céu está fazendo uma festa, nós também queremos fazer uma festa para te receber. Por isso eu vou contar de 1 até 3 e pedir para você virar, para você conhecer a sua nova família. Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Bem-vinda à família de Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a... Vamos embora, irmãos. Aleluia. Levante a sua mão.
Que a graça do Senhor, o Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Semana abençoada. Em nome de Jesus. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou secado, mas sou plantado por ti.